Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana, obrigado. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 6 de abril de 2021, e vamos dar sequência pelo item 149 da pauta. São dois itens do mesmo contribuinte, da mesma contribuinte, os itens 149 e 150, de relatoria do conselheiro Márcio. A contribuinte é a Tec Imports Armazenagem e Logística S.A. Tec Imports Armazenagem e Logística S.A. Você vai fazer na ordem da pauta o julgamento, Márcio? Ambos os dois casos, eles se referem à mesma atuação também, têm os mesmos fundamentos, então, um julgamento aplica-se ao próximo. Perfeito. Então, colegas, item 149 da pauta, pode iniciar a leitura, Márcio. Bem, de uma forma sucinta, se trata de um lançamento referente à contribuição social previdenciária no período de 1º a dezembro de 2004, referente a Vale Transporte não declarado em GFIP. Já direto ao voto, não acho que haja necessidade de fazer maior leitura. Conforme o entendimento da súmula CAF número 89, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de Vale Transporte, ainda que em pecúnia. Nesses termos, eu dou provimento, portanto, ao recurso voluntário. Ok, Márcio, colegas, em relação ao item 149 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. O lançamento inteiro, a base de cálculo inteira do lançamento diz respeito, do que veio para a gente julgar aqui, diz respeito a pagamentos efetuados a título de Vale Transporte, isso? Isso. E o lançamento foi por conta de que teria sido em pecúnia, provavelmente, né? Eu não vou me recordar agora exatamente, mas eu acredito que sim. Mas independentemente de ser em pecúnia ou não. Foi sobre a diferença do que foi pago versus do que foi descontado, né, do empregado. Porque o empregador desconta 6%, né, do empregado. Essa diferença, certamente a fiscalização entendeu que era remuneração e exigiu contribuição previdenciária. Colegas, os dois são a mesma coisa. Isso, eu só confundi, eu estava só retificando agora o 150, porque o valor do lançamento foi R$ 272,09. Eu estava só retificando o valor, que eu tinha posto os mesmos valores nos dois. Mas são a mesma coisa. O mesmo levantamento, VTR, Vale Transporte. Márcio, para esses dois aqui, em que peça Vale Transporte, eu estou pedindo uma vista de mesa, eu dar uma olhadinha nesse processo, tá? Nos dois, tá? Vista de mesa. Tá bom. Então, vista de mesa. Tá. Item 149, item 150, vista de mesa. Os próximos itens da pauta também são dois itens da contribuinte Vale do Rio Negro,
Vale do Rio Novo, Engenharia e Construções. Vale do Rio Novo, Engenharia e Construções, itens 151 e 152, ambos de relatoria do conselheiro Francisco. Os dois são de obrigação acessória. Podemos fazer uma ordem da pauta, Francisco? Começar Pode ser. Colegas, item 151 da pauta, pode iniciar a leitura, Francisco. Obrigação acessória de CFL 30. Essa é a infração. Aí eu estou destacando aqui do relatório, está destacado aí, vou ler. Vou ler parte só para contextualizar. Uma vez que nas folhas de pagamento das competências 10 a 12 de 2005 e 2 a 12 de 2006, deixou de destacar os prêmios pagos a segurado empregado por meio de cartões magnéticos. Essa aqui foi a motivação da autuação. Aí eu estou seguindo essas argumentações aí que enfrenta no voto. O julgador de origem considerou procedente o recurso voluntário, nada acrescentou que pudesse mudar a opinião. E aí eu estou... a não ser, tem uma suspensão da exigibilidade, garantia recursal, essa questão aqui a gente enfrenta, isso aqui a gente não tem nada impede, né? E aí eu estou indo adotando os fundamentos da decisão de origem, o fundamento do voto. Essa parte de competência da Receita toda transcrevida, estou seguindo. Aqui essa descrição da infração aqui, vou dar uma ação contextualizada, argumento impugnante que a falta de lançamento da discriminação clara e precisa da infração e da circunstância que foi praticada impede o exercício do contratório da defesa. Aqui é uma alegação de nulidade, mas que ela é rechaçada. Nesse segundo parágrafo, o julgador de origem ele fundamenta bem as suas razões, traz inclusive esse exemplo aqui. Eu vou ler o exemplo. Exemplo de que não houve ofensa contratorial por defesa, podemos encontrar no item 3 das razões da impugnação, folha 24, quando impugnante expressa. Nessa esteira procede a afirmação, esculpida de auto-infração, relatório, no AI, relatório de auto-infração, de que o impugnante deixou de incluir em folha de pagamento os valores pagos com prêmios aos segurados, como prêmio ao segurado por meio de cartão eletrônico. Cartão eletrônico contratado com a Salles, Adams e Associados. Mesmo porque, nestas verbas, como se conclui da simples leitura dos pareceres anexados, documento 89, bem como da defesa apresentada na NFLD, não inclui as contribuições previdenciárias nestas verbas, pois estas, resumidamente, não integram a remuneração e o salário, ou seja, a base de cálculo das contribuições. A fundamentação dele, para não incluir nas folhas de pagamento, é que não integra o salário de contribuição. Aí ele entra basicamente na folha de pagamento aqui, ele descreve a obrigatoriedade de se incluir todas as verbas, coincidência ou não da contribuição. E eu vou ler. Alega impugnante que sempre cumpriu com a obrigação, ela traz uma argumentação aqui, contestando a afirmação de que não foi incluído nas folhas de pagamento o valor dos prêmios pagos por meio de cartão eletrônico, porque tais verbas não integram o salário de contribuição, protestando pela juntada das folhas de pagamento para comprovar o legado, visto necessitar de maior prazo para obtê-la em todas as suas obras espalhadas pelo país. Ou seja, ela alegou que não constava porque ela confessa que não estava, realmente não constava das folhas de pagamento, sob o fundamento de que não incidia a contribuição, né? Não era base de cálculo. Como visto, a norma legal impõe que na folha de pagamento devem estar destacadas as parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, razão pela qual não tem motivo em conformidade ao impugnante. Aqui é a fundamentação da decisão de origem, aí ele traz um quadrozinho aqui, destacando, para contribuinte alega aqui também que o bis in idem, várias multas, ele destaca todas as multas da autuação,
embora tenham havido 2 processos, o nosso julgamento vê que na autuação houve vários processos, né? Conforme demonstrado, não há qualquer possibilidade de bis-in-idem nos lançamentos fiscais realizados, visto que cada uma das autuações refere-se a obrigação acessória diversa, prevista nos dispositivos legais distintos. Isso aqui já é notório conhecimento do grupo. Aí o valor da multa aplicada, ele discorre aqui, fundamenta com a legislação e conclui. Portanto, deixar de preparar a folha de pagamento nos padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social, que exige a discriminação das parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição e configura infração à disposição. Aqui ele conclui fundamentando que realmente houve a infração com tal fundamentação, eu também concordo, e aí eu fecho negando provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 151 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 151 da pauta, da contribuinte Vale do Rio Novo Engenharia e Construções, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 152 da pauta, da mesma contribuinte, Vale do Rio Novo Engenharia e Construções. Francisco, pode iniciar a leitura. Está sem volume, Francisco. Desculpe. Deixa eu botar aqui. Vou retornar aqui ao início. Infração SFL 35, descumprimento da obrigação acessória de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os outros esclarecimentos necessários à fiscalização. Eu transcrevo o relatório da decisão de origem, ela contextualiza aqui a fiscalização, trata o presente tópico motivado pela não apresentação à fiscalização da relação dos valores de prêmios pagos a segurado empregado por meio de cartões de premiação individualizados para a competência 10 a 12 de 2005 e 2 a 12 de 2006. Isso foi infração. O julgador de origem considerou o julgamento procedente. O recurso voluntário, no meu entendimento, nada acresceu que pudesse mudar o meu entendimento, ele basicamente repetiu os argumentos da impugnação, traz a alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e garantia recursal, é matéria já superada aqui nada reflete aqui no julgamento, o contribuinte não está sendo prejudicado, e aí eu adoto os fundamentos, as razões da decisão de origem como fundamento da minha decisão. E aí transcrevo, destaco aqui, descrição da infração é basicamente o que a gente já discutiu no outro processo, questão da autodefesa, de nulidade, que não houve, que não se aplica ao caso. Isso. Do prazo para apresentação da documentação ou informações. A impugnante confirma ter deixado de apresentar a relação dos beneficiários do valor dos prêmios a eles pagos por meio dos cartões magnéticos, não sendo razoável sua alegação de que o prazo concedido foi exíguo. Aí ele fundamenta. O julgador de origem, eu destaquei aqui, verifica-se nos autos que a ação fiscal teve início em 21 de agosto de 2007, com a ciência da impugnação do mandado de procedimento fiscal número tal, folha 5. Nesta data, repita-se, 21 de agosto de 2007, a impugnante foi cientificada do termo de intimação para apresentação dos documentos,
contendo a solicitação dos seguintes documentos: a relação discriminada dos valores pagos por segurados e competência relativa às notas fiscais faturas emitidas pela empresa. Ele, na sequência, ele continua. Ora, o termo de intimação emitido em 28 de outubro de 2008 destinou-se apenas a reiterar uma solicitação anteriormente feita e não cumprida. Desse modo, a impugnante não teve apenas 8 dias para apresentar tal documentação e informação, mas sim 2 meses, são 50 dias. São 50 dias úteis, na verdade. Na verdade, 3 meses, mais 16 dias úteis, pelo menos, se contado o prazo de 30 dias corridos que ele foi concedido para impugnar o efeito fiscal. Sendo que até não se tem conhecimento de que tenha providenciado referida relação. O texto está meio truncado, a transcrição. E aqui ele fundamenta, porque aqui não justifica os argumentos da impugnante, agora recorrente. E aí ele vem aqui para a fundamentação: a não exibição das informações solicitadas configura, portanto, infração às disposições. Ele fundamenta aqui a infração, artigo 32, questão de caracterizar a infração praticada pela impugnante e correta lavratura do presente infração. O valor da multa, ele caracteriza, fundamenta a multa aplicada. Eu destaco, por fim, portanto, diante da informação fiscal de ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da infração, encontra-se correto o valor da multa aplicada no presente auto de infração. E aí, concluindo, eu nego o provimento ao recurso interposto. Colegas, em relação ao item 152 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não. Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho, presidente. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 152 da pauta, da contribuinte Vale do Rio Novo Engenharia e Construções, Vale do Rio Novo Engenharia e Construções, item 152 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar o provimento ao recurso voluntário. Agora, Luiz, vamos fazer aqueles processos da Garoupa Transportadora Limitada. Nós temos esses 2 itens da pauta e os outros que ficaram na pauta da manhã, né? Vamos fazer esses itens agora. Esses 2 aqui são da obrigação principal. Os demais que ficaram na pauta da manhã são os da obrigação acessória. Então, vamos fazer esses 2, né? E daí a gente faz os da pauta da manhã que não foram feitos pelo fato dos processos de obrigação estarem na pauta da tarde. Você vai iniciar pelo 154, Luiz? Sim. Colegas, item 154 da pauta, da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Pode iniciar a leitura, Luiz. Se puder ser bem objetivo e resumir, a gente agradece, tá? Pode começar, Luiz. Isso aqui, mas sendo bem objetivo, o lançamento ele tem como fundo duas premissas. A remuneração paga a segurados contribuintes individuais, a parte patronal, né? Contribuições sociais não recolhidas, parte patronal, incidir sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais e sobre os valores pagos em decorrência de serviços prestados por cooperativa de trabalho, certo? Aí ocorre o seguinte: isso é de recurso voluntário, ele alega ilegalidade da exigência de contribuições previdenciárias nessas relações com contribuintes individuais, tendo visto que não observou a limitação imposta pelo artigo 28, parágrafo 5º da Lei 8291, implicando a exigência de contribuição acima do limite traçado na norma de regência. Aí aqui a gente vai se defrontar com uma situação que... Vamos lá.
Os fatos jurídicos tributários que a gente está analisando, de acordo com o relatório fiscal, eles estão enumerados aqui a partir do item 5.1. Se vocês observarem, no 5.4 ele trata exatamente das cooperativas de trabalho, mas eu não vi essa resignação do contribuinte. Em relação às outras, eu entendo que são controvérsias. Essas aqui, o contribuinte não se resignou, tá? Aí fica a dúvida, nós vamos reconhecer de ofício e aplicar o enunciado, o RE 595838, que no primeiro momento eu fiz na minuta, eu fiz assim, mas é para discussão, ou se a gente vai se ater ao que o contribuinte pediu. Porque se a gente se ater ao que o contribuinte pediu, é para negar provimento. Se a gente entender que a verba, o RE teria que ser aplicado de ofício, porque ele é vinculante para a administração pública, para todos nós, o fundo regimental, a gente teria que afastar o levantamento L4, que é serviço tomado cooperativo. Inicialmente, mas é passível de revisão, de reposicionamento meu, eu pugnei para conhecer de ofício. Mas eu queria sim, ver a opinião dos colegas aí. O que ele alega do recurso? O que ele alega? Ele fala apenas dos contribuintes individuais, ele não alega o levantamento 4 ele não enfrenta. Ah, não, ele não questiona? Não. Não veio, não tem recurso, não tem... Não, é tanto comigo, apesar não é objeto de não haver resignação específica. Aí eu abri um toque mais para a discussão, eu não estou fechado ainda, que eu vou entender assim. Por respeito ao recurso especial, que é vinculativo, né? Você vê aqui que ele não trouxe, nem na combinação ele trouxe isso. Salvo engano, no processo que eu tive isso, eu recebi o recurso por intempestivo, porém deixei de conhecer por não atacar o mérito. Não, ele atacou o mérito, mas só em relação a outros levantamentos, Rafael, não em relação a esse L4. Porque lá no relatório fiscal, você vê, ele enumera quais foram foram 4 levantamentos. Ele não se surgiu contra o L4, que é exatamente o das cooperativas. Luiz, como que você vai votar? Diz como eu trouxe para a discussão. Aí eu pergunto para a turma como cada um vota. Como que você vai votar? No primeiro momento, eu trouxe por entender, porque tem um RE, mas eu estou repensando aqui. Eu acho que eu vou encaminhar por negar provimentos, sem conhecer de Você não questionou essa verba? Você não questionou esse orçamento? Não tem processo. Eu trouxe para a discussão da turma, certo? Eu trouxe essa versão aqui, porque pode ser que... Pode adicionar uma provocação, Luiz. Existem motivos porque certos contribuintes não questionam algumas coisas, porque até então essas coisas não existiam no mundo fenomênico e no mundo fático, da ordem jurídica. O RE é posterior à decisão. Então ele não conhece, ele não vai discutir isso, porque não existia até então nenhuma decisão nesse sentido. Não seria um fato superveniente, portanto? Isso, você começou bem, você começou a trazer uma discussão que eu queria. Eu entendi desse jeito, mas como eu disse, é um encaminhamento precário. Eu preciso... Luiz, você tem que vir com o voto pronto e a gente tem que votar, não é o momento... Então, tudo bem, então trazendo, mas eu trouxe porque deixa eu terminar, que legal para o social, porque tem esse evento, e se eu não trouxesse, algum colega poderia dizer, mas tem esse fato tão relevante, você não comunicou lá não comunicou no julgamento, e tem um RE do STF vinculante com a repetição geral, eu trouxe por isso. Mas, como ele não traz, eu vou apenas negar provavelmente recurso voluntário. Se alguém quiser trazer esse meu ofício, que eu faço. Eu vou agir assim. Eu trouxe a discussão completa para que todos pudessem entender o que estava acontecendo. Tá? Ok.
Colegas, em relação ao item 153 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Só relembrando um fato que eu já adiantando, eu daria provimento parcial e reconheceria de ofício a inconstitucionalidade. Inclusive, a gente tem um caso meu que recentemente a gente fez isso, acho que foi ano passado, que também não tinha alegação sobre a inconstitucionalidade dos serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas de trabalho, e foi unânime, se eu bem me lembro. Nós reconhecemos por unanimidade a inconstitucionalidade aplicando o RE, até porque eu acho que o próprio fisco não tem interesse nenhum em manter um valor aqui cobrado baseado numa decisão que não foi decisão inconstitucional, quer dizer, você vai fazer o contribuinte ir para a justiça para brigar por isso. Enfim, e a gente, baseado inclusive nesse fundamento, a gente reconheceu no caso meu, e foi, eu acho, no ano passado, se não me engano. Só para acrescentar, Só para acrescentar, então, as considerações de conselheira Renata, ao fim e ao cabo, o que a gente faz aqui é o controle de legalidade do crédito tributário, e eu não entendo como manter um crédito tributário julgado inconstitucional pelo STF, ainda mais num julgamento de repercussão geral. E aí, só para rememorar, parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, fala que as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, tomadas na sede de repercussão geral e recurso repetitivo, então uma obrigação, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. É que não tem recurso em relação a isso aqui. Não tem processo administrativo. Não era nem para estar nesse voto, vocês não iam nem saber da existência disso. Mas eu acho importante trazer, no processo faz parte do lançamento. Faz parte do processo. A gente está julgando recurso que faz parte de um processo que a gente está julgando. Ele não pagou já, Luiz? O contribuinte não alega decadência. A gente conhece decadência. Eu não sei se ele pagou. É uma televisão pública, isso não precisava ter ligado nisso. A gente está falando de um lançamento julgado inconstitucional pelo STF. A DJ não fala se ele pagou ou não, Beni. Não há nenhuma informação. Luiz, o que você está negando provimento? Está negando provimento? Eu estou negando provimento as outras verbas que não estão aqui. Que verbas são as verbas dos segurados individuais. O levantamento L1 e L3. Né? Aí eu estou negando provimento, porque foi isso que ele enfrentou. O L4 ele não trouxe. Mas como está destacado no relatório fiscal que existiu esse lançamento, está lá no relatório fiscal, eu tenho o costume de olhar com muito cuidado as LFNDs, e está lá no relatório fiscal destacado, que eu não poderia me furtar e não informar isso ao colegiado, é a informação relevante do colegiado. Tudo bem, mas e o que você está mantendo no lançamento está no teu voto? O que eu estou mantendo no lançamento tirando essa questão das cooperativas, para negar o provimento do recurso voluntário. Mas com base em quê? Onde que está? Eu explico, porque eu repito os argumentos da DJ dele. Porque a DJ não enfrentou essa questão da cooperativa, porque ela não veio desde a impugnação. Ela não existiu no contencioso essa questão aí. Ela não veio no contencioso. É que você não trouxe, deixa eu ver. Não, está aqui embaixo. Trouxe, está aí a questão do DJ. Eu começo aqui, eu faço os demais levantamentos. A minha dúvida é essa, é que a Renata foi bem pontual. A gente conhece o nome do ofício de uma decisão que já foi, de uma matéria que já foi tratada pelo STF como constitucional. Pronto. Luiz, a gente não conhece de ofício a aplicação do regime de competência em detrimento do regime de caixa? Exatamente, isso mesmo. Exatamente. Não é a mesma coisa, eu não estou vendo nenhum motivo para a gente estar discutindo. Para mim é a mesma coisa.
A gente dá pesos diferentes, às vezes a gente está julgando e começa a dar pesos diferentes, mas no final das contas, recurso especial com efeito repetitivo, recurso extraordinário com repercussão geral, súmula do CARF, tudo isso na realidade não é que são decisões apenas que a gente acolhe ou não acolhe, tudo isso está dizendo, olha, naquele momento do tempo ou não, no mundo jurídico não existiu uma norma não era para ser aplicada de tal forma, uma norma tem um vício de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, uma norma materialmente não poderia existir, etc. Aí a gente vai ficar mantendo lançamentos que têm normas que não regem aquele lançamento, porque eles não existem, né? Não existe uma norma que rege esse lançamento, no final das contas. Imagina um absurdo, é um absurdo jurídico dizer que você tem um lançamento, mas não existe norma, porque a norma é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, ela não existe, mas existe um lançamento baseado naquela norma. Olha que parece um contrassenso dentro do sistema do ordenamento jurídico. Ainda que não haja sido nenhuma alegação. A gente faz isso todas as vezes. Eu não estou entendendo por que a gente está discutindo durante muito tempo. A gente já fez isso tantas vezes aqui. Mas essa situação do regime de competência e regime de caixa, a gente fazendo ou não, a unidade vai adotar lá, porque tem procedimento específico. A gente fazendo ou não, alguém vai adotar também, alguém vai ter que cancelar esse e isso não é um argumento válido, juridicamente válido. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Não, peraí, alguém vai fazer porque tem ato próprio para ser feito, obriga a fazer. Nesse caso aqui não tem. Essa é a diferença que eu estou colocando. Gente, a lei declarada inconstitucional, ela não existe. Ato nulo. Tanto que se tem uma lei anterior que rege o tema, aquela lei volta a valer. A lei não existe. Uma coisa excepcional que quem pode fazer ao Supremo Tribunal Federal é a modulação dos efeitos. A gente nem pensar. Até um quórum qualificado para isso eles precisam para modular os efeitos, tendo em vista razões de segurança jurídica. A gente nem sonhar pode fazer isso. A lei declarada inconstitucional, ela não existe. Não, isso a gente sabe, mas a discussão não é essa, não. A discussão é que a matéria não foi contestada, a matéria não está em discussão, essa é a questão. Ela não existe. Nem precisaria estar, nem deveria. Pois bem, presidente, eu já senti aqui a temperatura da turma, eu vou manter o meu voto na redação original, com incêndio de ofício, e eu vou fazer o seguinte, eu vou proceder com os voluntários da provimento parcial para excluir da base de cálculo, lançamento e levantamento L4, serviço tomado de cooperativa, era a redação original que eu tinha feito, né? Mas eu queria sentir primeiro a temperatura da turma, de sentir que seria plausível ou não, para que a gente aqui, para tomar uma decisão bem respaldada com... Na minha versão, eu entendi assim, mas como a divergência assim, se a gente ou não de matéria, esse de matéria, eu preferi verificar assim, a tendência da turma. A tendência da turma eu já vi qual é, então, com a qual eu concordo. Eu trouxe para a discussão, e também seria muito desleal da minha parte ter uma informação tão relevante do processo e eu não trazer o conhecimento do colegiado, né? Ok, Luiz. Aí então meu voto é esse daí, presidente. Se alguém quiser divergir, vai ser esse no sentido da provimento parcial e excluir da base de cálculo levantamento L4. Perfeito. Colegas, o conselheiro relator, então, em relação ao item 153 da pauta, está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o levantamento L4, que é serviços tomados de cooperativa. Agora eu quero só frisar que, com relação à colocação feita pelo conselheiro Márcio, em relação aos enunciados de súmulas, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho uma forma própria de julgar. Ele, inclusive, fez uma alegação na última sessão e eu disse que eu ia repensar, e eu já repensei, mas claro que eu não vou falar agora porque não é o caso. Mas eu tenho um pensamento próprio em relação aos enunciados de súmula, os vinculantes principalmente. Mas que não é o caso aqui de abordar essa matéria, porque não está aqui. No momento oportuno, a gente voltará a debater isso, Tomás. Eu teve um processo, ele está até para ser julgado, que eu fiz um despacho, era questionamento sobre incidência de imposto de renda sobre juros de mora. E tinha uma decisão, um filho chamado Dias Toffoli, mandando sobrestar todos esses julgamentos. Eu fiz um despacho propondo isso, e o CARF devolveu, olha, o contribuinte não impugnou isso aí.
ele só alegou isso no recurso. Então, isso aí não está em julgamento. Mas quando o CAF fez isso, não tinha julgamento, tinha repercussão geral ainda, Francisco. Não, tinha ordem do ministro, tinha ordem do presidente. Só prestando para não julgar as matérias que tem. Agora, eu vou... Veja bem, mas a decisão do CAF foi assim, não, bote em pauta, julgue. Sim, mas aí é porque não tem uma decisão ainda definitiva. Em relação a essa matéria... Em relação a essa matéria, Francisco, eu tenho uma opinião bem pessoal, mas eu vou me reservar o direito de não falar, até porque a gente não está julgando esse tipo de matéria, mas eu posso falar depois, mas eu tenho uma opinião bem pessoal. Por exemplo, nós julgamos dois contributos meus, que dessa linha que você está dizendo aí, em fevereiro, e um mês depois saiu a decisão do STF, favorável ao contribuinte. Ele tinha alegado isso apenas em recurso voluntário, certo? E a gente, eu fiz a alegação que você está falando aí, mas um mês depois o STF disse que incidia sobre juros, exatamente o contribuinte estava questionando. Mas isso é outra questão que eu acho que não é bom misturar aqui não, porque são questões bem um pouco diferentes. A gente pode até conversar depois. Mas eu acho que essa sua alegação não cabe nessa que a gente está fazendo aqui, não. Eu acho que é outra situação essa daí. Tá. Mas vamos voltar, a gente não perdeu muito tempo. Isso aqui Luiz, é o seguinte, você falou da provimento parcial, mas você não teve recurso em relação a isso, né? Então, você, levantamento de ofício, cancela o levantamento L4. Tá, então e quando fala em repercussão geral, STF, recurso extraordinário, como a Ana falou, bem lá de trás, a norma não era nem para ter existido, era inexistida. Então, perfeito. Colega, em relação ao 153 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, cancelar o levantamento L4, serviços tomados por cooperativa. Tá? Negar provimento ao recurso e, de ofício, cancelar esse levantamento. Daí no... Não, eu de ofício. Eu estou dando provimento parcial, mas é realmente de ofício porque ele me pediu. Concordo com você, né? Ok. Esse é o voto do conselheiro, então. Francisco, como você vota? Eu vou divergir para negar provimento só. Ok. Gregório? Acompanho o relator. Márcio? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu vou divergir, então vai ficar assim o resultado. Então vai ficar assim, item 153 da pauta, da contribuinte Garoupa, só um pouquinho, deixa eu tirar o volume aqui do... Item 153 da pauta, da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário e, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento o levantamento L4, serviços tomados por cooperativa, nos termos do voto do relator. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que apenas negaram provimento ao recurso. Ok? Agora vamos ao item 154 da pauta, também é obrigação principal, também é da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Pode iniciar a leitura, Luiz. Essa aqui você mostrou direto ao ponto, ou aqui
a fundamentação do lançamento é a parte relativa, valores não retidos, da parte relativa aos contribuintes individuais que ele prestaram o serviço, cuja responsável de retenção de 11% é da empresa, aquela retenção na qual ela passa a ser contribuinte com a nova redação da lei a partir de 1º de fevereiro de 99. O levantamento aqui não abrange aqueles que a gente acabou de falar, abrange apenas, foram 2 levantamentos apenas, que não envolvem cooperativa, e aqui eu estou copiando, replicando a decisão da DRJ e negando provimento de recurso voluntário. Porque a DRJ é bastante esclarecedora e, por economia processual, eu não vou reescrever que a DRJ negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não. Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Acompanho. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 154 da pauta, ficará assim o resultado. Item 154 da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, colegas, nós vamos fazer os outros itens da pauta deste mesmo contribuinte que acabaram ficando na parte da manhã. Infelizmente, ficaram separados na pauta. São os itens 107, 108 e 109. Então, eu peço a vocês ali que abram, então, são todos de obrigação acessória. Podemos fazer na ordem, Luiz? 107 agora? Sim. O 107 é o CFL 59. Tá, colegas, item 107 da pauta. Também da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Pode iniciar a leitura, Luiz. Essa aqui é a fundamentação legal 59, que é o descumprimento da obrigação acessória por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante descontos de suas remunerações, as contribuições dos segurados e empregados individuais. Né? Se ela deixou de arrecadar, como nós mantivemos como se diz, a obrigação principal, exceto aquela primeira, né? Mas aqui não tem aquela discussão que nós tivemos acerca do L4, do levantamento L4, ele não repercute aqui porque essa multa não guarda conexão com a base de cálculo, aquela multa variável em valores já determinados lá no decreto. Então, o contribuinte, aqui no recurso voluntário, ela diz apenas que houve um desvio de cobranças, que é uma alegação bastante recorrente, eu vou nessa sessão sobre isso, e aqui a única coisa que ele diz é que as penalidades aplicadas, ele diz que ele está havendo duplicidade, e que, no caso, eu acompanhei aqui a DRJ, já vou me informando, e subsidiariamente ele reclama pela redução da multa, o SPEC no artigo 106.2 e o artigo 32A da Lei 82.2, com a redação dada pela 11941. Aqui eu estou copiando a decisão da DRJ, porque eu entendo que não há, aqui essa discussão ela não prospera. E com relação à redução da multa, ela só existe com esse contexto da multa, ela só existe com relação ao AIOA, ou seja, o descumprimento da obrigação acessória por CFL 68. Aquelas informações, se restringe àquele contexto. Nesse caso aqui, como se trata do 59, que é uma multa variável de valores que não são vinculados à base de cálculo,
então não prospera as alegações recorrentes. Aqui eu estou conhecendo o recurso voluntário e negando o provimento, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 107 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 107 da pauta, da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Estou registrando na ata também que o julgamento, registrando o seguinte, julgamento realizado no dia 6 de abril de 2021, no período da tarde. Vamos agora ao item 108 da pauta, também da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Pode iniciar a leitura, Luiz. Esse aqui é o CFL 35, eu já vou logo dizendo que eu não vou ampliar a discussão para a discussão nova que nós tivemos, até por uma razão simples, porque esse CFL 35 aqui, ele vem estar, como se diz, relacionado até deixar da empresa, embora devidamente intimada para tal, de prestar as informações necessárias à fiscalização. Mas foi exatamente aquela pergunta que o doutor Gregório, de forma muito feliz, separou da Autoria 218, e isso aqui não tem respeito a ativos digitais. Exatamente esse textozinho que tem naquele voto da Ana, que eu me referia na última vez, e aqui não tem muito o que discutir, presidente. Aqui eu estou copiando a decisão da LJ e estou mantendo o lançamento e também espancando a possibilidade de haver redução de multa, porque esse cotejo de multa só existe na classificação específica do CFL 68. Eu estou negando provavelmente a do voluntário. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 108 da pauta, o conselheiro relator está também votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 108 da pauta, da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E estou registrando também julgamento realizado em 6/4/21, no período da tarde. Agora vamos fazer o último item desta contribuinte, que é o item 109 da pauta, também da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada. Luiz, pode então iniciar a leitura. Esse caso aqui, indo direto ao ponto, é um CFL 68, aí aqui eu estou usando o mesmo critério que eu usei na obrigação principal, e estou afastando apenas a verba referente ao levantamento 4, ou seja, aquele do serviço contratado junto à cooperativa. Aí, e estou, por óbvio, reconhecendo aqui, nesse caso, a retroatividade benigna, ou seja, o cotejo das multas, pela natureza da multa, pela natureza da coima, né, da penalidade, da sanção, e eu estou mantendo o recurso voluntário para dar provimento. Agora, o contribuinte, ele pede isso, tá? Isso aqui, como ele pede a aplicação, eu não estou aqui destacando para fazer o procedimento do contexto de multas. Ele está dentro do provimento do próprio recurso. Então, eu estou votando com conhecimento do recurso voluntário, dar o provimento para excluir, no caso, provimento parcial, né? Parcial. No caso aqui é de ofício, né, Bender? Deve ser de ofício. E de ofício, dar o provimento para excluir da base de cálculo da multa aplicada o levantamento lá do L4. E depois eu vou redigir essa conclusão da maneira mais trabalhosa. Eu vou só lembrar aqui que foi de ofício. Excelência, de ofício não seria só o outro, né? Hã? De
ofício seria só o principal, não era não? Isso aí é decorrência do que foi julgado lá, né? Isso é igual o que foi decidido lá, né? É isso que eu estou dizendo. Eu estou conhecendo a voluntária e estou afastando a base de cálculo dessa multa aqui, o que eu reconheci lá, foi o L4. Não, eu digo, seria necessário registrar que foi de ofício aqui? Sim. Porque eu acho que ofício foi lá. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque não é ele que pediu isso. Sim, Ninguém pediu nem aqui nem lá. Como a gente lá fez de ofício, aqui a gente está fazendo de ofício também. Não, mas é porque a base desse processo é o que resta do outro lado, concorda? Não, mas perceba, é o que restou do outro lado, mas só que o que restou do outro lado, a gente tirou, mas tirou de ofício, é um destaque. Não, lá está registrado que foi de ofício. Era 100, ficou 80, suposição. Esse aqui vai aplicar 80, você reconhecendo de ofício ou não, ele vai registrar para obedecer ao lançamento de lá, né? Mas não sei, é isso que eu acho que tem que registrar, Francisco, mas o Benedetti fica à vontade. Eu vou colocar aqui. Francisco, se ele não colocar de ofício, você vai acompanhar ele nesse processo aqui, não vai? Como é? Se ele não registrar na decisão aqui que foi de ofício, entendi. Aí você vai acompanhar ele. Você vai acompanhar ele aqui. Eu prefiro de ofício para eu não acompanhar ele. Porque cancelou a base de cálculo lá, por que você vai manter aqui se foi cancelado lá? Mas nós fomos vencidos lá, né? Não sei se aqui a gente teria... Não. Eu, por mim, Eu acho que quem votou lá por não considerar a exclusão do L4, tem que votar aqui também para considerar que o L4 está dentro da base, para ser coerente. Ou seja, não tem que excluir do ofício como eu estou fazendo. O voto lá, quem votou lá de um jeito, vota do mesmo jeito aqui. Entendi. E aí você vai estar sendo contraditório. Você está aceitando que eu excluo aqui, mas só que lá na obrigação principal você não aceitou. Como eu estou apenas replicando o que aconteceu na principal, vem tudo lá para cá. Não é nem isso. Porque o meu raciocínio é assim. Eu vincular esse processo aqui a obedecer o resultado do julgamento do processo principal tal. Mais ou menos assim. Né? Eu acho que fica mais pontual se eu disser exatamente o que eu estou escolhendo desse daqui. Isso é uma questão só de fechamento aí do texto. O tempo vai fazer aí. Quando tem uma questão só, tudo bem, mas se você tivesse afastado 5, 6 questões diferentes, aí você ia numerar de uma a uma, né? É isso aí que eu... Enumera. Eu já fiz isso. Enumera. Tais bases de cálculo estão saindo. Sim, mas não deixa você obedecendo, registrando que o processo lá, respeitando o que foi excluído do processo principal. De qualquer forma, você tem que dizer qual foi a verba que foi excluída aqui, né? Porque quando ele foi executar, quando na Receita Federal for alimentar o sistema, a pessoa não vai ficar procurando os outros recursos voluntários, como foi que as informações têm que estar em cada decisão. Não, mas nessa aí ele tem que trabalhar junto com o outro, até para ele fazer a parametrização das multas. Ele não pode trabalhar... Não, mas isso aí só vai fazer, não é quando ele for alimentar o sistema, é só quando houver o pagamento ou parcelamento. Esse momento não é agora, né? Depois. Eu estou falando em primeiro momento, que é alimentar o sistema, que é a execução do julgado, é alimentar o sistema e dar ciência do recurso voluntário ao contribuinte. Isso é executar o julgado. O pagamento e o parcelamento é uma outra etapa. É quando o pagamento e o parcelamento é que vai fazer o que você está dizendo, vai cotejar os valores, as multas, tal. Isso aí é outro momento do processo. Luiz, nesse caso aqui, você é como o outro, né? Você nega provimento ao recurso, mas de ofício exclui da base de cálculo da multa os valores referentes ao... Perfeitamente, é isso mesmo. Simples assim. Tá. Colegas, esse é o voto do conselheiro relator para o item 109, tá? Ele nega provimento ao recurso, mas de ofício exclui da base de cálculo da multa serviços tomados de cooperativa. Alguém mais gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Luiz, ele para que seja aplicada a multa mais benéfica, né? E no seu voto, no penúltimo parágrafo, você trata justamente dessa questão, fala da portaria 14. Isso. Mas, no final das contas, você não dá nenhuma decisão em relação a esse pedido dele, né?
para dizer que não, o contribuinte está certo, vou dar provimento, ou não, nada a ver, vou negar provimento. Se o seu voto ficar dessa forma como está aqui, por exemplo, eu vou divergir de você. Dar não, eu entendi. Na minha relação, na minha versão original, eu entendi, você está correto. Na minha versão original, como eu já tinha, como se diz, deixa eu consertar aqui. Na minha versão original, eu não tinha me atentado com essa questão de conhecer de ofício. É como eu disse, a questão de... Aqui eu vou estar voltando para o conhecer do recurso voluntário, dar-lhe provimento parcial, porque eu estou dando provimento parcial. Para que seja aplicada a multa mais benéfica. Estou reconhecendo exatamente isso que você está dizendo. E de ofício. De ofício. Bem lembrado, viu, Gregório? É exatamente isso aí. Muito bem lembrado isso aí. Quando eu fosse fechar o voto, talvez eu visse, mas acho que já tem que sair agora no relatório para a gente estar corrigindo depois. E de ofício, excluir da base de cálculo o levantamento 4, serviços tomados de cooperativa. Aí eu boto até aqui qual é o órgão de infração específico. É exatamente isso aí, Gregório. Para dar o provimento parcial e de ofício excluir a base de cálculo. Exatamente isso que o Gregório falou aí. Esse é o dispositivo. Perfeito, Beni? Perfeito. O Gregório foi bastante feliz aí em fazer essa observação. Então, o provimento parcial é para que seja aplicada a retroatividade benigna. Benigna, isso. Viu, Luiz? Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar só a portaria conjunta, porque ela é específica para isso. A IN, ela é uma IN gigante, ela trata de tudo que tipo de assunto, né? Só tem um artigo dela que trata disso, é o 476A. E a portaria conjunta, ela é específica, né? Então, eu vou citar só a portaria conjunta. Então, eu cito tudo, eu cito todas não, porque tem sobre isso. A portaria, o artigo 476A da IN e o enunciado 119. Aquela lista de mesa, Francisco, você vai votar quando? Você vota quando? Eu já tenho uma decisão, eu já tenho uma posição sobre aquele processo. Porque eu entendi que estava ok. Agora eu vou dar uma olhada melhor hoje à noite, amanhã. Quando eu vou revisar aí, eu vou só dar uma dica a vocês. Adiante aí. O referencial o processo referencial não é aquele que você citou, tá? Porque lá eu estive lendo o relatório da infração, no artigo 68, ele cita exatamente o debicado. E o debicado que ele cita não é aquele debicado que você referiu no voto. Não está relacionado àquele processo, é outro processo. É por isso que está havendo essa divergência de competências. Eles citam um debicado lá, quando ele fala daquelas duas competências, daqueles 2 anos, daqueles 2 exercícios, que não tem nada a ver com aquele que você citou. Na verdade, a gente precisa saber a sorte daquele debicado. Eu estive procurando aqui, não achei processo para ele. Talvez o encaminhamento seja baixar em diligência para saber o que aconteceu com o debicado que ele cita lá. Quando você abrir o laudo de infração, o 68, lê direitinho o relatório da infração, que está dentro do laudo de infração.
ele cita exatamente qual é o debitado a qual aquele 68 está se referindo. E não é aquele processo que você citou. Não tem nada a ver com aquele processo. É outro processo. Eu andei pesquisando aqui no processo, eu não achei o processo no processo, o processo relacionado àquele debitado, tá? Ao debitado que o ARI 68 indica. Eu estou só dando a dica para você para adiantar o expediente aí. Não, beleza, ótimo. Porque não tem nada a ver com aquele processo que você citou. Não é aquele processo que você citou que está vinculado àquele ARI 68. É outro debitado, é outro processo. É preciso saber a sorte daquele processo ali. Beleza, vou dar uma olhada. Tá, como é que ficou a votação disso aqui? Todo mundo votou já? Não votamos, só o relator. Não, só nós dois divergir do reconhecimento de ofício, né? Da abatimento, né? Bem, vamos fazer de novo, só para evitar, né? Francisco, como você vota? Eu vou divergir só quanto à exclusão de ofício das verbas excluídas, já conforme votei no processo anterior. Perfeito. Gregório, como você vota? Relator. Márcio, como você vota? Renata? Renata? A Rê, para mim, está aparecendo sem vídeo e sem microfone. Para mim também. Acho que ela foi buscar uma água. Renata, está ouvindo a gente? Enquanto ela não vem, eu acho que eu vou colher votos dos outros, dos demais. Rafael, como você vota? Relator, presidente. Com o relator, isso? Ah, tá, votou. Relator. Ok, Renata, como você vota? Acompanho. Ana, como você vota? O relator. Tá, eu vou divergir do relator. Então, colegas, para o item 109 da pauta, da contribuinte Garoupa Transportadora Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja aplicada a retroatividade benigna de que trata a portaria conjunta PGFN-RFP número 14/2009 e, de ofício, excluir da base de cálculo da multa o valor referente ao levantamento L4, serviços tomados de cooperativa, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que apenas deram provimento parcial ao recurso para que seja aplicada a retroatividade benigna. Vou colocar assim, para aplicação da retroatividade benigna. Para aplicação da retroatividade benigna. Julgamento realizado em 6/4/21, no período da tarde. Ok, colegas, podemos agora retornar à pauta da tarde. Esses eram 3 itens da pauta da manhã que ficaram por conta dos processos da obrigação principal que estavam na parte da tarde. Nós temos aqueles 2 processos seus que você comentou, né, Ana? Mas agora, que horas são? Vamos ver aqui. Deixa eu fazer só uma consideração. Aqueles 2 que eu tinha comentado, que era decadência e era o 731, são exatamente os 2 da sequência agora. Aqueles que eu tinha indicado para antecipar. 157 e 158. O último que a gente julgou à tarde foi 154, né? Foi o último da tarde que a gente julgou, né? Qual que é o que você está falando? Não, tem o 5, tem 55
Tem o 55 e o 56 do Luiz ainda. Porque são 2 do Luiz, tá certo. Não, tá certo. Tá, mas, gente, ó, vejam só, nós temos 27 minutos, é pouquíssimo tempo, né? A Ana já comunicou, ela tem 2 processos na pauta, né? Questão envolvendo intempestividade, né, Ana? São processos que a gente consegue julgar nesse tempo. E esses 2 que você está falando, que estão na pauta da tarde agora, Francisco, é matéria, assim, o que é? Da cabeça o 731, não tem aí direto lá, só conferir datas. Então, tá. Eu acho que a gente julga os 2 em 5 minutos. Tá, então se vocês... eles depois. Tá, se vocês comportarem, fazemos na ordem, então. Fazemos esses seus, são 2, né? E aí fazemos a Ana. Deixa eu só dar uma ideia. Está faltando meia hora. Esses 2 meses eu acho que a gente faz em 5 minutos. Então, eu sugiro fazer o de Ana, porque se não der para fazer os 2 meses agora, a gente faz em qualquer encaixezinho horário aí, amanhã ou outro dia. Tá, pode ser então, Ana, o 183 e o 184, colegas, itens 183 da pauta e 184. O 183, os 2 são do mesmo contribuinte, Almeida Júnior, da mesma contribuinte, Almeida Júnior Comércio Limitada. Itens 183 e 184. Você vai fazer na ordem, né, Ana? Vai começar com 183, né? Então, colegas, item 183, Ana, pode iniciar a leitura. Esse recurso eu não estou conhecendo dele por intempestividade. Eu já vou adiantando. Conforme eu relatei, o contribuinte ele foi cientificado da decisão do ADRJ em 24 de setembro de 2013. A ciência dele está às folhas 112 do processo. Ele apresentou o recurso voluntário no dia 29 de outubro de 2013. O recurso está às folhas 114. Tem o código da postagem, da qual ele foi cientificado, que é o JL 366-245-418, está nas folhas 111 e 112. O destinatário está certo, a intimação, o número da intimação e o do processo. Inclusive, ele é intimado por meio desse mesmo R dos 2 processos, que é 183 e 184. Essa informação está no próprio código da postagem, que se refere aos 2. E também tem o aviso dos Correios, confirmando que ele recebeu no dia 24 de setembro. Então, tendo recebido no dia 24 de setembro de 2013, que foi uma terça, o prazo de 30 dias para ele interpor recurso voluntário começou em 25 de setembro e encerrou no dia 24 de outubro. Eu trouxe aqui o calendário da Mata de São João, que fica na Bahia, para ver se haveria algum feriado, mas não teve nenhum feriado nesse meio. E ele apresentou o recurso somente no dia 29 de outubro de 2013. Então, em razão disso, eu não estou conhecendo. Na tempestividade do recurso, ele não faz menção a endereço, essas questões não, né? Não, ele não faz, ele não traz nem preliminar de tempestividade, nem qualquer alegação sobre a tempestividade. Beleza. Sem microfone, Dani. Está sem microfone, Dani. Estou falando aqui e está sem microfone. Eu já peguei vários processos, assim, em que o recurso é intempestivo, mas uma intempestividade bem clara, e o contribuinte não alega tempestividade em preliminar, né? Até, às vezes, porque não tem muito o que dizer, às vezes, né? Não sei se seria o caso aqui. Mas, colegas, em relação ao item 183 da pauta, a conselheira relatora não está conhecendo do recurso voluntário por intempestividade. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo?
Não? Francisco, como que você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 183 da pauta, ficará assim o resultado. Item 183 do contribuinte ou da contribuinte Almeida Júnior Comércio Limitado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Agora vamos para o item 184. Pode iniciar a leitura, Ana. O 184 é totalmente igual. Até ele foi intimado através da mesma postagem. Então, a mesma postagem que o intimou no dia 24 de setembro é para os dois recursos e tem no código isso. Eu trouxe a imagem aqui da postagem e onde está escrito que a intimação se refere a esses dois processos. Então, eu também não estou conhecendo por intempestividade. O estranho é que ele assinou 10 de outubro, né? Ele assinou o recurso voluntário na data 10 de outubro. Só entregou no dia 29, que estranho, né? Ok. Colegas, em relação ao item 84, mesma situação, a conselheira relatora não está conhecendo o recurso por intempestividade. Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 184 da pauta, do contribuinte ou da contribuinte Almeida Júnior Comércio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Francisco, quais eram mesmo aqueles itens? 170 e... Não, 157 e 158. Ah, tá. Então é bem na sequência mesmo. Depois do Luiz, é só isso. Ok. 157 e 158. Os dois são da sociedade Joaquim Nabuco, né? Ok, vai fazer então na... o 157. Ok. Colegas, item 157 da pauta. Pode iniciar a leitura, Francisco. Ok, é obrigação acessória, CFL 34. Então, para prazo decadencial é o 1731. Aí eu estou indo já para a conclusão, que é conferir data. Tratando-se das competências compreendidas entre 1198 e 12/2000, sendo esta última a mais recente, cujo lançamento poderia ter se efetivado a partir de janeiro de 2001, o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no 1731 teve sua contagem iniciada em 1 de janeiro de 2002. Por conseguinte, a razão está com a recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento somente ocorreu em 29 de 3 de 2007, posteriormente à expiração do período decadencial, o qual já tinha se operado em 1 de 2007. Ante o exposto do provimento ao recurso interposto, extinguindo-se o crédito tributário decaído, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa apresentadas pela recorrente. Só um pouquinho, Francisco. É um 57, Francisco? 157, é.
período vai até dezembro de 2000 e o lançamento ocorreu em março de 2007. 2000. Porque é a competência mais recente, 12 de 2000, poderia ser lançada em janeiro de 2001. Sim, então, o prazo começa a contar em janeiro de 2002. Pelo 173, por qualquer regra está decadente. Verdade. Colegas, em relação ao item 157 da pauta, o conselheiro relator está... Ele alegou isso no recurso ou é de ofício? Mas tem tanto tempo, deixa eu olhar aqui, acho que alegou. Só para eu saber como eu colocar. A DRJ tratou da decadência. A DRJ aplicou os 10 anos, né? Porque foi o julgamento foi feito antes da... 10 anos, 10 anos, Só verifica se a DRJ, se o contribuinte recorreu da decadência. Não sei o que está acontecendo no PDF aqui, que eu vou abrir e fica... Como se estivesse travando, fica um tempão. No recurso eu estou colocando que ele repetiu as razões da impugnação. Agora eu estou tentando abrir o recurso aqui. A gente poderia ir para o... Ah, não, mas não. Enquanto ele abrir aqui, eu teria o outro. Pessoal, eu estou meio cansado, meu cérebro não está funcionando direito. Colhi os votos de vocês em relação da decadência? Não, né? Não, né? Então tá. Eu vou colher os votos para adiantar depois. O conselheiro relator está cancelando o lançamento por decadência. Ele só vai verificar se houve alegação no recurso da decadência, se dá ou não provimento ao recurso, ou se dá provimento de ofício, tá? Mas eu já vou colher os votos. Gregório, como que você vota? Relator. Relator. Márcio, como você vota? Relator. Renan. Eu acompanho o relator. Rafael. Relator. Luiz. Relator. Márcio Ana. Vamos desodento. Com o relator. Tá, então, colegas, a turma, então, está reconhecendo a decadência e está cancelando integralmente o crédito lançado e por conta disso, não está
apreciando as demais alegações. Essa é a decisão, tá? Eu só vou... O contribuinte alega, presidente, eu abri aqui o processo, o contribuinte alega a decadência no recurso. Alega a decadência? Eu abri o processo, ele vai inclusive enfrentar a decisão da TRJ, né, foi com base nos 10 anos, ele vai dizer que não, que são 5 anos, 150, parágrafo 4º, ele alega. O pedido, inclusive, é para que se acolha a preliminar de decadência hora ruída. Vejam se fica de acordo, então, esse dispositivo para a nossa decisão. Para o item 157 do Instituto da Sociedade, Instituto Joaquim Nabuco, Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se integralmente o crédito tributário lançado, não sendo assim apreciadas as demais alegações recursais. Pode ser, né? Nós apreciamos uma prejudicial de decadência e as demais alegações não foram apreciadas. Crédito tributário. O crédito, eu não vou colocar crédito tributário, vou deixar só crédito lançado. Não sendo assim apreciadas as demais alegações recursais. Vamos agora ao item 158 da pauta, também dessa Sociedade Instituto Joaquim Nabuco Limitada. Item 158, também de relatoria do conselheiro Francisco. Pode iniciar a leitura, Francisco. Sem microfone, Francisco. Desculpe. CFL 35. Também a obrigação acessória, prazo de decadência 1731 do CTN, eu já estou indo aqui para a conclusão. Tratando-se das competências entre 1198 e 699, sendo esta última a mais recente, cujo lançamento poderia ser efetivado a partir de julho do mesmo ano, o prazo decadencial visto na regra geral estabelecida no 1731 teve sua contagem iniciada em 1º de janeiro de 2000. Por conseguinte, a razão está com a recorrente, pois a ciência do respectivo lançamento somente ocorreu em 29 de 3 de 2007, posteriormente à expiração do prazo decadencial, o qual já tinha se operado em 1º de janeiro de 2005. Ante o exposto, do provimento ao recurso voluntário, extinguindo-se o crédito tributário decaído, restando prejudicada a análise das demais razões de defesa. Deixa eu ver se eu abro aqui, o meu PDF aqui travou, não está... Mas se eu estou botando, certamente ele recorreu aqui também. 688. Colegas, em relação ao item 158 da pauta, mesma situação. O conselheiro relator está cancelando integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência. Está reconhecendo a prejudicial decadência. Mesma coisa, né, Gregório? O contribuinte deve ter. Na verdade, a decadência é a única alegação do recurso voluntário. É a única? No outro também? Mas então não cabe a gente dizer que não sendo apreciadas as demais alegações recursais, isso vai gerar confusão. Então... Só nega provimento, né? Não seria o caso, então, de dar provimento a recurso, sem falar em acolher, só dar provimento a recurso? Melhor, né? Só dar provimento, No voto, sim, você deixa bem certinho e tal, e aí na conclusão coloca, diante exposto, do provimento a recurso. E aí no voto deixa bem claro isso. Aí não fica essa questão de acolher, porque acolher prejudicial quando a decisão é bem fatiada, né, acolhe uma parte, não acolhe outra, conhece, aí é justificável colocar no dispositivo. Mas quando está dando provimento a recurso, então
Então vejam que nós não estamos mudando a decisão, tá? A decisão do 57, que já foi proferida, não vai ser mudada. Nós só estamos mudando a forma de dizer, né? Então, no item 157, nós estamos dizendo o seguinte: acordam os membros do colegiado, por unanimidades, em dar provimento ao recurso voluntário. Em dar provimento ao recurso voluntário. Que é o que a gente tinha dado, né? Provimento ao recurso voluntário. E essa decisão é a mesma para o item 158. Então, para os itens 157 e 158, ambos da sociedade, acho que é Sociedade Instituição Joaquim Nabuco Limitada, item 157 e 58, ficará assim para ambos os processos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Ok? Vamos ver a hora. Gente, falta 6 minutos. 6 minutos. Na sequência, meu próximo voto, que é o 159, é o não conhecimento por inovação recursal. Então 159, colegas, item 159 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio, a contribuinte é Pinesso Agropastoril Limitada. Pinesso Agropastoril Limitada, item 159. Pode iniciar a leitura, Márcio. Na impugnação, o contribuinte basicamente reproduziu os argumentos defensivos nos processos de obrigação principal, ao passo que no recurso voluntário ele deduziu que o fundamento legal da penalidade, parágrafos 4º e 5º do artigo 32, foram revogados pelo artigo 79.1 da Lei 11.941, e também ele falou que sobre as contribuições sobre o valor de produtos rurais adquiridos de produto rural pessoa física, havia sido proclamada inconstitucionalidade. Todas essas razões não foram deduzidas na impugnação, como eu acabei de falar, deflagrando em inovação recursal matérias que não foram apreciadas pela instância recursal. E eu reforço, isso não vai estar incluso no voto, reforço também que todos os delicados já definiram, todos os delicados de obrigação principal já desaguaram em sentença definitiva, decisão definitiva na esfera administrativa, como vocês podem ver nessas partes rajadas em amarelo. Nesse sentido, eu voto em não conhecer do recurso voluntário por inovação recursal. E aí, no final, eu deixo a observação para aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte, conforme enunciado no número 119 deste. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 159 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário por inovação recursal. O recurso inteiro, né, não foi apreciado pela DRJ, né, não foi levado à DRJ, né? Nada. Ok. Francisco, como você vota? Antes, alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Francisco, como você vota? O relator. Gregório? Acompanha. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Relator. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 159 da pauta, da contribuinte Pinesso Agropastoril Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de pré-instância, representando inovação recursal. Colegas, agora já deu, né? Já deu o horário, vamos ver aqui. Falta 3 minutinhos para as 18 horas, agora acho que não dá mais tempo, né?
Não dá, não. Se quisesse, se achassem que conveniente seguir uns 3 minutos além do tempo, o próximo é uma prescrição de pedido de restituição. É curto o voto, mas vai passar um pouco. Né? Eu estou cansado. Faço questão de julgar, o nosso tempo já chegou, mas se quiser julgar... O problema é que a Fabiana, que faz o acompanhamento do julgamento, faz a gravação do CARF, ela tem um horário bem certinho, né? Então a gente tem que encerrar às 18 horas. Daí, como vai passar um pouquinho, então é melhor não começar, porque de repente até a prescrição, né, pode dar uma discussão e demorar até mais. Então tá, colegas, falta 2 minutos, acho que podemos encerrar a gravação já, né? Não vai ter como a gente fazer mais nenhum processo nesse curtíssimo espaço de tempo. Então, Francisco, Rafael e Fabiana podem encerrar a gravação.